Olá! Já parou para pensar no que realmente faz uma vida ser sólida? Sabe? Daquelas que aguentam o tranco, que resistem às tempestades? Pois é, existe um texto bem antigo, o Salmo 112, que é praticamente um mapa para construir exatamente isso, uma vida inabalável. Bora mergulhar nesse retrato juntos? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Em algum momento, todo mundo se pergunta isso. O que, no fim das contas, define uma vida que valeu a pena? E não estamos falando só de grana ou sucesso, mas de algo muito mais profundo. Um caráter firme, um legado e, principalmente, paz de espírito. E o fascinante é que a resposta que o Salmo 112 nos dá não é uma fórmula mágica, é algo muito mais poderoso, na verdade. É o estudo de um personagem, o perfil detalhado de alguém que de fato consegue alcançar essa estabilidade toda. Tá, mas por onde a gente começa a construir uma vida assim? Segundo esse texto, tudo começa de dentro para fora. Antes de qualquer ação, de qualquer coisa que se faça, existe um alinhamento interno. É como ter uma bússola que aponta ao norte para todas as decisões. E essa aqui é a primeira frase do Salmo, e ela é a chave de tudo, é a base. A fundação dessa vida inabalável não é tanto o que se faz, mas o ponto de partida, uma reverência profunda e, o mais curioso, um genuíno prazer em seguir um caminho de princípios. E aqui a gente precisa parar um pouquinho, porque essa palavra, temor, pode confundir. No contexto do Salmo, isso não tem nada a ver com ter medo, com terror. É o contrário. É sobre um respeito profundo, um alinhamento com uma ordem moral que serve como um guia seguro para a vida. Certo. Mas como é que essa bússola interna se transforma em ação no mundo real? Porque, vamos combinar, ter princípios no papel é uma coisa, mas viver isso no dia a dia, aí é que o desafio aperta. O Salmo mostra exatamente como esse caráter se manifesta na prática. Olha só isso! O que a gente vê aqui é a virtude em movimento. Não é nada abstrato. É compaixão, generosidade, justiça, tudo na prática. A generosidade é ativa, é emprestar. A justiça se aplica nos negócios do dia a dia. É como se fossem os tijolos que, um a um, constroem essa estrutura sólida. Ok, então temos a bússola interna e o caráter em ação. Mas e aí? Quais são os resultados práticos disso tudo? O Salmo é bem claro sobre as recompensas, e o legal é que elas são uma mistura de benefícios que a gente pode ver e outros que a gente só pode sentir. Para começar, o texto fala de uma prosperidade que atravessa o tempo. Bens e riquezas e uma descendência poderosa. Isso não é só sobre sucesso pessoal, é sobre construir um legado de estabilidade que vai beneficiar até as próximas gerações. Mas a maior recompensa, de longe, não é material. É algo muito mais fundo, a estabilidade por dentro. A promessa de nunca ser abalado e de ter uma boa memória para sempre. Isso aponta para um tipo de força e reputação que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Isso tudo nos leva a um estado mental, nossa, impressionante, que dá para resumir em um número. Zero. Zero o quê? Zero medo de más notícias. Pensa um pouco no que isso significa. É uma afirmação radical sobre ter uma paz interior profunda. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o prêmio final. Um coração seguro, firme, é a descrição de uma resiliência psicológica tão forte que permite encarar as tempestades da vida sem se deixar consumir pelo medo. Essa é a verdadeira definição de ser inabalável. E para a gente entender de vez a força dessa luz, o Salmo faz uma coisa genial. Ele mostra a sombra. Ele termina com um contraste muito poderoso, colocando esse retrato da vida firme lado a lado com seu completo oposto. O contraste é gritante. De um lado você tem uma árvore que floresce, honra, legado, uma justiça que dura. Do outro, uma que seca e morre. Raiva, frustração, um fim em si mesma. A imagem de que os desejos do ímpio perecerão é muito forte. É basicamente uma vida construída sobre areia. Então, depois de olhar para esse retrato milenar, o que fica? Qual é a grande lição sobre como se constrói uma vida que é de verdade inabalável? O que o Salmo 112 sugere, no fim das contas, é que uma vida inabalável não tem a ver com a ausência de problemas, mas sim com ter uma âncora interna, aquela bússola de princípios e um caráter em ação que seguram a barra. A pergunta que fica para a gente então é, num mundo tão cheio de incertezas como o nosso, o que significa na prática construir e manter um coração firme?